Romanos capítulo 1. Nós vamos ler do 18 ao 32. Se está alguém sem Bíblia perto de você, irmãos, deixa ele acompanhar com você. Se tem algum visitante, permita ele ler com você, acompanhar, pegar uma carona com você aí. Carta de Paulo aos Romanos, a igreja que estava em Roma. Diz assim no versículo 18 ao 32. Todo mundo achou? Amém? Quem não achou, fala misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, tem sido visto, fala assim, tem sido vistos claramente. Deus tem se revelado ao mundo claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que Ele criou, de forma que tais homens, todos os homens, são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Foi o que o nosso irmão Frutuoso disse. Ele cultuava um Deus morto, pregado. Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus o entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos, repete comigo, desejos pecaminosos do seu coração, ou seja, do coração do povo, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o que é justo, ou melhor, o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte eterna,
não somente continuaram a praticá-las, mas também aprovavam aqueles que as praticavam. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, por favor, que o Espírito Santo seja liberado agora, trazendo revelação. Não há argumento suficiente em mim, humano, Marcos, para gerar mudança, conversão na vida do teu povo. Não tenho capacidade de entrar como o Senhor entrou na vida desses homens, mas eu sei que o Espírito Santo do Senhor, ele veio para isso, para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Espírito Santo, seja o Senhor que esteja revelando a tua palavra nessa noite, para que todos aqui que entraram neste lugar saiam daqui com a sua bênção, salvos em Jesus e merecedores de ter a graça de Deus através da confissão e do arrependimento dos seus pecados, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Por que a sociedade ou o mundo está um caos? O título dessa mensagem é essa. Por que a nossa sociedade está um caos? Está um caos ou não está? Ou a nossa sociedade está boa? Não tem corrupção, não tem morte, não tem desgraça, não tem impurezas, está tudo bem a nossa sociedade? Você liga a televisão, só tem coisas boas, o noticiário é só coisas boas. A nossa sociedade está um caos. E por que está um caos? Por que o mundo está assim? Porque Deus é ruim? Igreja, estou perguntando, Deus é ruim? Não. Homens, Deus é ruim? Não. Porque Deus não ama o ser humano? Não. Porque Deus é mau? Porque Deus é um Deus irado? Não. Não, irmãos. Porque as pessoas estão deixando Deus de lado. Estão virando as costas para Deus. E o interessante é que esta carta não foi escrita para o mundo, mas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava em Roma, os romanos. E Paulo aqui fala assim: a ira de Deus é revelada contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Fala assim: o mundo está um caos, a sociedade está um caos, a nossa cidade está um caos, por causa dos homens. Pela impiedade dos homens, pelo pecado dos homens, pela depravação. Deus não quer que nós tenhamos vida sofrida. O propósito de Deus é que a nossa cidade, a nossa sociedade, seja uma bênção. Esse é o propósito de Deus. Mas por que Deus? Está vendo que todos estão virando as costas para Deus. Estão esquecendo-se de Deus, blasfemando contra Deus. Não é Deus que traz essas coisas, porque aqui no versículo 24 diz assim: por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de quem? Do coração dos homens. Não é Deus que colocou esse mal e esse caos na sociedade. Não é. Há um desejo mal no coração do homem, e o homem sem Deus gera uma sociedade caótica, uma sociedade desregrada, sem princípios, netos matando avô e avó, filhos batendo em pais, crianças 12, 13 anos experimentando drogas.
Homem deixando o relacionamento sexual normal com as mulheres que Deus criou. Homem com homem, mulher com mulher. Não foi Deus que fez isso. Apenas o desejo maligno que está no coração do homem. Por se afastar de Deus, a sociedade vira um caos. O problema não está em Deus, porque muitos chegaram lá arrebentados. Para chegar lá já foi difícil. Mas o problema estava em Deus? Não. Estava em nós. Mas quando esses homens se abriram para Deus, reconheceram os seus pecados e os seus erros, que adoravam um Deus morto, mas agora reconheceram e têm intimidade com Deus vivo, a vida de vocês não vai ser mais um caos. A família de vocês não será mais um caos. Os filhos serão abençoados. A igreja precisa pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A cada dia nós vemos o mundo melhorar para pior. E é bíblico. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o apóstolo Paulo diz assim: nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Aí começa uma lista: pessoas caluniadoras, pessoas pecadoras, e ele dá aquela lista. Repete assim comigo, fala: estamos chegando no fim. Agora cutuca o seu irmão com muito carinho, para ele não ficar bravo. Fala: fique esperto. Irmãos, a cada dia nós vemos o mundo mudando. Repete comigo, fala assim: a cada dia que eu ligo a televisão, eu escuto uma notícia, eu vejo o mundo mudando para pior. É verdade ou não é? Agora eu tenho uma notícia para te dar. O meu Deus, o nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, é hoje, vai ser semana que vem com as mulheres e será eternamente. Porque o nosso Deus não muda. Nós servimos um Deus imutável. Aleluia. Em Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não tem nenhuma sombra de variação e de mudança. O nosso Deus não muda. Se Ele prometeu, Ele cumpre com a sua vida. Mas infelizmente nós vemos as pessoas mudando, os princípios mudando, tudo mudando. Mas o nosso Deus, Ele continua o mesmo. O propósito dele continua o mesmo. E o propósito de Deus, quando Ele entregou o seu Filho para sofrer, para morrer por mim e por você, Ele tinha um propósito e continua nesse propósito. Ele quer salvar você e toda a sua casa. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Tem que tirar o orgulho dos religiosos. Muito bem, meu irmão, teve coragem de falar. Porque eu também fui corajoso. Eu era um belo de um religioso. E tem muitos que têm que quebrar o queixo para aprender. Como Walter disse, hoje eu tenho intimidade com o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Também conhecia Deus de ouvir falar. Irmãos, Deus não muda. E nós precisamos mudar. Porque os conceitos que você aprendeu no mundo não servem e não te levam para a vida eterna. A sociedade está um caos. A igreja do século 21 precisa pregar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos pregar para agradar as pessoas. Nós temos que pregar para salvar as pessoas. Porque Jesus é apaixonado por vidas. Ele morreu por você. E quando você está no pecado, quando você está endemoniado, que o demônio está te prendendo, Deus está sofrendo, porque Ele pagou o preço para a tua libertação. E o propósito dele é salvar a sua vida. Ele não muda. E você que está aqui nessa noite, essa palavra é para você. Fala assim: graças a Deus. Graças a Deus. Pode ser duro, Senhor. Fala assim: pode ser duro, Senhor.
Certo, Carlos Regassini, a marreta do céu ela é pesada. Aleluia. Mas a Bíblia diz, graças a Deus, porque eu estou sendo corrigido pelo Senhor. Porque Deus só corrige ao filho a quem Ele ama. Se você está aqui porque Deus te ama, Ele quer te corrigir, Ele quer te levar para o céu. Pastor, mas eu fui convidado para ver. Não, Deus te ama também, meu irmão. Deus te ama também, minha irmã. Você não veio aqui por acaso. Deus tem um propósito com você. Ah, Jesus, Tu és bonito, Tu és lindo. Tu és maravilhoso, Senhor. Malaquias também, 3,6 diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Aleluia. Por isso que vocês não foram consumidos. Deus deu oportunidade para você porque Ele ama vocês. Mateus 24:35 diz, passará céu e terra, mas a minha palavra permanecerá eternamente. Aleluia. Sabe, irmãos, a igreja, ela não pode mudar o evangelho para ajustar para as pessoas. Repete comigo, fala assim, a igreja não pode mudar o verdadeiro evangelho para se ajustar, para agradar as pessoas. Você entendeu, meu irmão? Quem tem que mudar? Que bom, você viu como é que vocês são? Na verdade, irmãos, são as pessoas que têm que se ajustar ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o mundo está trocando este valor. Quando eu falo mundo, eu falo dentro da igreja. Vamos ajustar o evangelho para que as pessoas possam vir. Não. Você tem que se ajustar. Com respeito, tá bom? É o pastor que está mandando, não fica bravo. Fala assim para o seu irmão, é você que tem que se ajustar. Não desobedece o pastor não, irmãos. Fala, é você que tem que se ajustar. Cutuca a irmã, cutuca a irmã. Cutuca ele aí, é você. Nós estamos acostumados ao seguinte, pastor, se o senhor não mudar essa igreja, eu vou sair da igreja. Porque essa igreja não é perfeita. Ela não é mesmo. Ela não é perfeita. Porque quem é a igreja do Senhor? Você é perfeito? Não. Mas eu vou procurar uma igreja perfeita para mim, eu vou encontrar. Não entre nela se você encontrar. Porque a partir do momento que você entrar nela, a igreja se tornou imperfeita. Porque você não é. Então, irmãos, nós não vamos agradar ou adequar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para que você venha para Ele. É eu e é você que temos que mudar o nosso conceito e entregar a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, para Ele poder mudar a tua história como mudou desses homens. E o evangelho do Senhor Jesus Cristo é mais ou menos assim. Jesus disse, eu sou o caminho. Repete comigo, o caminho. Não é um caminho. Aí você escuta aí fora, o que interessa é ter uma religião, porque todos os caminhos levam a Deus. Já escutou isso ou não aí fora? Mentira, perdão irmãos, do capeta. Se você prefere, do diabo. Se acha muito pesado, de Satanás. Se é muito ainda, de Lúcifer. Tá ruim, dos demônios. É mentira, irmão. É mentira. Jesus disse, eu sou o. Me ajuda, faz assim com a boca, ó. O. Obrigado, tem gente que me anima. Faz até biquinho assim, ó. Aleluia, isso me anima mais, irmão. Se não te ajuda, me ajuda aqui em cima, aleluia. Vocês, o. Aí, olha que benção. Então não é todos os caminhos, o evangelho. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele diz assim, eu sou a porta, não é uma porta. Quem entrar por mim, aleluia, por Jesus, será salvo. Só que o evangelho do Senhor Jesus Cristo tem uma outra característica. Ele diz assim, a porta é estreita. Fala para o teu irmão, fala, a porta é estreita. São poucos que entram nela.
mas a porta do inferno ela é larga. Esse evangelho nós não podemos mudar. Amém, irmãos? Amém. E Paulo, ele sabia muito bem que não dava para servir a Deus do jeito que ele era. Um belo de um fariseu. Quando Paulo teve um encontro com Deus, ele caiu. Uma luz forte, e ele caiu. Ficou cego. E ele foi curado pelo poder de Deus. E ele se ajustou ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele não continuou a mesma pessoa. E ele sabia muito mais do que vocês, nós juntos, que era um homem muito culto, conhecedor da lei, um fariseu. Então os discípulos não quis dar uma encaixadinha para que Paulo pudesse ficar na igreja deles. Não. Nós temos que encaixar no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos que agradar as pessoas. Nós temos que falar a verdade para as pessoas. Porque João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Aleluia! Então não adianta a gente querer mudar. Não, pastor, mas não precisa pegar muito pesado. Hoje é dia de festa, vai de leve. Eu também queria, irmãos. Mas é que ainda, nem que vem tem mais. Aleluia! Até lá eu posso até falar para Deus: Deus, não dá para fazer, pregar outra coisa de repente, né? Mas Deus ama a tua vida, Ele está trazendo essa palavra para mim e para você, amém? Paulo em 1 Tessalonicenses 2, não precisa abrir, nos versículos de 3 a 6, ele diz ali, falou: olha, eu não estou buscando reconhecimento ou aprovação dos homens, porque eu não prego coisa minha. Eu prego o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu fui chamado para pregar sobre Jesus Cristo. E esta igreja, a comunidade evangélica de Fernandópolis, ela começou no coração de Deus. E no prumo de Deus, essa igreja não sai. Amém? E Deus tem um propósito com a tua vida que está aqui nessa noite. Deus quer que você seja abençoado, liberto e conheça o verdadeiro Deus. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de arrependimento. Repete comigo: o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho que leva as pessoas ao arrependimento e à mudança de vida. Irmãos, não dá para você se converter e ficar do mesmo jeito. Estão fazendo igreja para todo tipo de pessoa. É verdade ou não é? Para todo tipo de pessoa. Estão mudando para agradar, mudando o evangelho de Jesus para agradar as pessoas. Tem todo tipo de igreja para agradar todo tipo de pessoa. Agora, a igreja não é comércio. A igreja ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Ele diz em João 10:11, eu sou o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor, Jesus disse. E o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Aleluia. Nós somos comprados por sangue. Não é prata nem ouro não, irmãos. Jesus nos comprou. Amém? Então o evangelho de Jesus leva a pessoa a se arrepender e a mudar de vida. Hoje está na moda as pessoas, jogadores, erguer a camisa e você vê lá 100% de Jesus, manda a mãozinha para cima e vai, a hora que você vê, o que você mudou? Não, continua ainda. Eu continuo na cachaça, eu continuo na balada, eu continuo e vai continuar. Mas qual é a tua religião? Ah, eu sou agora crente, ó. Não muda não. Não se adequa no evangelho de Jesus, não tem solução. Pastor, mas Jesus não me ama? Ama. E é por isso que Ele está falando isso com você e comigo. Porque eu amo meu filho, e eu não vou deixar ele fazer coisa errada. Enquanto ele estiver debaixo da minha autoridade, se tiver que bater, eu vou bater, mas vou ensinar as coisas certas. E às vezes Deus bate para ensinar as coisas certas. Bate ou não bate, irmãos? E continua batendo em mim até hoje. E pode bater, Deus.
porque eu nunca quero desviar do teu verdadeiro evangelho. Então nós não podemos achar que vamos adequar a igreja para agradar as pessoas. Isso não vai mudar, porque a única forma de ter paz na terra é a igreja do Senhor Jesus Cristo pregando o verdadeiro evangelho. Porque Jesus é a paz. Se a gente mudar o evangelho, Jesus não está nesse evangelho. As boas novas é de Deus, não é a minha. As boas notícias é de Jesus. Então nós temos que entender que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. E infelizmente, é uma pena, muitos homens, líderes religiosos, estão envergonhando o nome do Senhor Jesus Cristo. Estão envergonhando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu e você vamos agradar ao coração de Deus. Nós vamos continuar seguindo o caminho, o Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Aleluia! Mas a Bíblia também diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Isso vai ficar para a próxima, mas Deus já está mandando eu já dar uma pincelada, irmão. Não adianta começar bem, você tem que terminar bem. Não adianta ter belos começos, belos começos. Então eu digo para vocês e vou continuar dizendo, não adianta começar bem, enquanto com Deus começa ótimo, maravilhoso. Não adianta nada se amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem, vocês voltarem para a lama. É daqui para a glória. É para sempre. Então não adianta somente começar bem, temos que terminar bem. Então é preciso reconhecer que muitas vezes estamos adorando mais as coisas do que o Criador de todas as coisas. Como existe gente dentro da igreja que se diz cristão e evangélico, idólatras. Adora o dinheiro e fala que é cristão. Adora os filhos e fala que é cristão. E aí depois a gente só julga aqueles que adoram imagens. Que Deus abomina, porque Deus fala, eu abomino toda a idolatria. Mas e você, que se diz cristão, crente? Deus está em primeiro lugar na sua vida ou a televisão? Deus está em primeiro lugar na sua vida ou o dinheiro? Deus está em primeiro lugar na sua vida ou uma festa? Você troca um culto e uma célula por uma festa? Quantas vezes você já faltou domingo porque a festa se estendeu da família no domingo? Ah, mas Deus vai entender, né? Ninguém é de ferro. Ah, eu estou com uma dorzinha de cabeça. Eu quero que ela aumente, porque aí é uma boa desculpa para não ir para a igreja. Se alguém perguntar, fala, eu estava com dor de cabeça. Tudo é motivo para você trocar Deus. E aí você fala que adora a Deus. Então, igreja amada, minha e mais do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos mudar o evangelho para agradar vocês. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é isso: arrependei-vos e convertei-vos e andai em santidade, porque aí sim vocês vão ver o Senhor. Não podemos mudar a pregação do evangelho, irmãos, não podemos. Não pode mudar para agradar as pessoas. E eu quero, mas de novo, Deus, amém. Olha eu de novo, pedindo perdão. Amém. Eu vou contar então. Vou contar, Senhor.
Irmãos, no começo da igreja, eu confesso. Tem que confessar, né, irmãos? Mas podia ser só para minha esposa, para o meu pastor Maurílio, pastor Orli. Mas tem que ser na frente da igreja, né, Deus? Tem. Então eu vou. No começo da igreja, quando entrava visitante aqui, eu tinha medo do nosso louvor desagradar as pessoas. Eu falei, meu Deus, esse povo vai achar que nós somos loucos. Quantas vezes eu saía bicudo e minha esposa, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Hipócrita eu era. Preocupado em agradar você. Eu não vou agradar você. Eu vou agradar a Deus. Porque agradando a Deus, você vai se agradar do Senhor. Amém, irmãos? Então eu peço perdão para você. E peço perdão para Deus. Deus já sabe que não tem mais isso, mas nós não temos que agradar as pessoas, irmãos. Não vamos agradar as pessoas. Nós vamos agradar a Deus. Para recebermos as bênçãos, nós precisamos buscar o Senhor da bênção. Tem gente que está buscando da maneira errada, está buscando só a bênção. Você tem que buscar o Senhor da bênção, porque Ele vai te dar a bênção. Deus não é obrigado a te abençoar. Ele ama te abençoar. Tem diferença ou não tem? Ele não é obrigado, mas Ele ama abençoar, curar, libertar, que Ele fez com vocês. Ele ama, mas Ele não era obrigado. Ele fez por amor. Quando a gente se abre, Deus restaura o casamento, Deus muda a história. Porque aonde abunda o pecado, o Evangelho do Senhor Jesus chega e superabunda a graça de Deus. A nossa pregação é: arrependei-vos. Tira o pecado da vossa vida e crê no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Você verá o Senhor, você entrará no reino de Deus e também vai compartilhar das bênçãos que Ele tem para você aqui na terra. Porque João 10:10 diz que o ladrão, o diabo, veio somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida aqui na terra e a tenham em abundância, porque no céu vai ser maravilhoso. Mesmo nesse mundo que está um caos, os verdadeiros filhos de Deus conseguem ter a paz e a alegria para viver. Amém? Porque a minha alegria não está nas pessoas, nas coisas e nem no dinheiro. A minha alegria vem do Senhor, do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Quando a tua alegria é o Senhor, você não se preocupa com as pessoas e com as coisas. Nós somos a geração de quem quer ser servido. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o contrário do nosso. Aquele que quer ser o maior tem que ser aquele que sirva a todos. Tem que ser o menor. É diferente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ser servidos por Deus. E nós não queremos servir a Deus. E você precisa servir a Deus. Você tem que entender isso. Se não for assim, a nossa família, a nossa cidade, o mundo não vai mudar. Vai continuar um caos. E a tua vida vai continuar um caos. Pastor, mas o mundo vai melhorar? Eu acredito que vai piorar. Então, que no mundo, no meio desse mundo mal, eu, a minha família, você e a sua família, vamos gozar de paz, de alegria e de vitória, em nome de Jesus. Amém? Porque a tempestade vai vir para todo mundo. Mas aqueles que estão na rocha, aqueles que estão em Cristo, não vão ser abalados. Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Amém, irmãos? Me leva pelo caminho onde eu devo andar. Guarda os meus passos, me ajuda a caminhar. Só a ti eu servirei, pois tu és meu grande rei. Só a ti eu quero amar.
É isso aí, hein? Geral, geral, hein? Vem comigo. Sem lugar para estar, sem amor para amar, estou sozinho na escuridão. Eu clamo por ti, Senhor, preciso do teu amor, me tira dessa solidão. Quero ver os teus milagres, te conhecer face a face, pra restaurar meu coração. Me leva pelo caminho onde eu devo andar, guarda os meus passos, me ajuda a caminhar. Só a ti eu servirei, pois tu és meu grande rei. Só a ti eu quero amar. Tu me ajudou a construir um caminho pra seguir, pra estar na tua direção. Quero ter tua presença, sentir a tua essência,